E no vídeo de hoje eu vou ensinar como destruir a glicose alta de uma vez por todas. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar 10 dicas super eficientes para você nunca mais deixar de comer as coisas que você gosta devido à glicose alta. E tudo isso de uma forma bem natural. Então, fica comigo até o final porque a dica número 9 eu tenho certeza que você não conhece. Inclusive, todas são ótimas, mas é a junção de todas elas que vai fazer a mágica acontecer. Então, deixa o like, pois se esse vídeo bater 50 likes eu vou fazer um vídeo mostrando uma lista de alimentos que protegem o nosso fígado. Inclusive, você precisa aprender a diminuir sua glicose para não correr risco de virar diabético ou ter gordura no fígado. Imagina o quanto sua família ficaria triste se você acabasse vindo a óbito pois foi descuidado com sua saúde. Por isso, você tem que aplicar tudo que eu vou mostrar aqui, para poder manter sua saúde nos trilhos. Enfim, agora vamos para a primeira dica para reduzir essa sua glicemia. Bom, a primeira de todas é controlar ou diminuir a quantidade de carboidratos que você está consumindo. Eu não estou falando necessariamente para você a partir de agora começar a seguir uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, não é nada disso. Mas sim que você controle as fontes de carboidrato, se você conseguir diminuir já vai ser melhor para você. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você consuma no seu almoço arroz, feijão, farofa, um pedaço de batata, mandioca, uma coxinha frita, um bife e uma lasanha. Tudo isso tirando o bife tem uma quantidade muito grande de carboidrato. Então, escolhe no máximo 2 alimentos que tenham carboidrato para botar no seu prato, preferencialmente um. A minha ideia é o seguinte: bota uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, que pode ser uma batata doce ou um arroz integral, e põe bastante salada. Preencha metade do seu prato com vegetais com pouca quantidade de carboidrato. Quais são esses vegetais? Você deve estar se perguntando. Bom, tudo que é folhoso, então pode ser couve, rúcula, espinafre, alface, agrião. Também pode ser tomate, palmito, champignon, couve-flor, brócolis, tudo que você imaginar. Tem muita opção nisso. Então, tem para todos os gostos. Enche metade do seu prato com salada e deixa outra metade para aquilo que eu falei. Uma porção de carboidrato e outra uma porção de proteína. A dica número 2 é analisar tudo que você vai beber. Porque às vezes a gente fica tão ligado na quantidade de carboidrato, de calorias do que a gente está comendo, que a gente deixa para lá tudo que a gente está bebendo. E aí você acaba tomando um suco que é muito concentrado, um refrigerante, um chá gelado com açúcar. Então, sempre tenta beber bastante água, colocar limão nessa água, água com gás com limão também pode ser, que tudo dá um gostinho e acaba ficando uma bebida bem mais saudável. Dê sempre preferência a bebidas sem açúcar. O suco de fruta, mesmo que sem açúcar, vai ter muito carboidrato, então não é uma boa para você. A terceira dica é sempre botar no seu prato um alimento rico em fibra. Eu falei para você botar metade do seu prato daqueles vegetais que são super ricos em fibra, mas você também pode escolher outras fontes dessa mesma fibra. Você pode tentar acrescentar chia ou linhaça. A fibra ela é interessante porque ela ajuda a retardar a passagem do alimento que está no estômago para o intestino. Então, quanto mais lenta for essa passagem, mais gradual vai ser a absorção da glicose. Por isso, vai impactar menos o açúcar dentro do seu sangue. Por isso que a fibra é uma ótima adição à sua alimentação, no almoço e no jantar. A quarta dica é para você ter horários constantes para sua alimentação. Quando você tem horários constantes, as flutuações e variações da glicemia são menos impactantes ao longo do dia. Por exemplo, se você não toma café da manhã, aí chega o almoço, você come um monte de carboidrato, vai dar um pico de insulina muito alto e o açúcar do sangue vai ficar alto. Aí você passa 7, 8 horas sem comer e aí chega o horário da janta e você dá outro pico desse de glicose no sangue. E isso é péssimo para o seu organismo. O ideal é que você tente fracionar o seu dia em quantidades de pequenas e constantes alimentações, com carboidrato com baixo índice glicêmico para que a absorção seja lenta, ou seja, sempre com fibra, com proteína e gordura boa em todas as refeições, para que a absorção seja gradual, bem aos pouquinhos, e que você tenha mais ou menos um platô de glicemia ao longo do dia. Você acha possível aplicar essas técnicas no dia a dia? Deixa aqui no comentário para eu saber. Sabe o que é engraçado? Durante muito tempo na minha vida eu comia apenas a hora que dava fome. Então já teve diversas vezes que eu almocei 4 horas da tarde e já jantei 2 horas da manhã. Muito esquisito e completamente errado, né? Isso desregulava completamente o meu organismo. A quinta dica é se exercitar. Eu sei que para algumas pessoas é atividade física e tudo mais. Só que, gente, atividade física é vida. O nosso corpo não nasceu para ficar parado. Dá defeito quando fica parado. E a atividade ajuda a regular os níveis de glicose, porque você vai utilizar essa glicose que está disponível no plasma do sangue para a sua atividade física. Então, esporte é super recomendado para ter um controle bom da glicemia. É o seguinte, eu quero que você apenas comece. Se não começou, começa hoje. Bota um tênis aí de corrida, um tênis para esporte, uma roupa e sai na rua mesmo e vai caminhar. O importante é começar. A sexta dica é controlar a quantidade de calorias que você está ingerindo. Isso é um dos maiores desafios, mas administrar a quantidade de glicose, os picos de glicose também está relacionado à quantidade de caloria que a gente ingere.
Para você controlar a quantidade de caloria, eu vou deixar aqui na descrição alguns aplicativos que você baixa no seu celular que permite você calcular quanto você está comendo. Ele mostra níveis de carboidrato, açúcar e gorduras. A sétima dica é ter sempre à mão um lanchinho para você comer. Porque como eu te falei que você vai ter que comer várias vezes ao dia, não adianta você sair para trabalhar e ficar à mercê do pão de queijo, da coxinha, do docinho, do brigadeiro que vai estar aí para vender na rua. Leve de casa seu lanche saudável. Como eu falei, o ideal é que você consuma sempre uma fonte de proteína, outra de fibra e outra de carboidrato. Então, é muito interessante você, por exemplo, levar uma banana no meio da tarde para comer junto com iogurte e também um pouquinho de linhaça ou chia nesse iogurte. Então, tente sempre botar nas refeições um pouquinho de fibra ou de gordura boa. Pode ser castanha, nozes, para dar uma segurada no carboidrato também. E isso acaba dando uma maior saciedade para você. Inclusive, se você está aqui no meio do vídeo e ainda não seguiu meu Instagram, para tudo e me segue lá, pois todo dia eu posto dicas de nutrição, motivação e até humor. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Tava pensando nesse lanchinho que eu falei, bem que podia ser uma coxinha com catupiry, né? Mas como a gente tem que controlar a glicemia, vamos deixar essa história pra lá. A oitava dica é você sempre preferir fazer as refeições num prato certinho, moldado, ao invés de comer um lanche, um salgado. Tem que sempre procurar, no almoço e no jantar, fazer aquilo que eu falei. Metade do prato de salada, outra parte de proteína e uma parte de carboidrato. Porque se você procurar um lanche, uma coisa mais rápida na rua, normalmente é um salgadinho, um hambúrguer, uma pizza, uma lasanha. E aí esse fast food vai te atrapalhar muito no controle da sua glicemia. Então se você faz a sua alimentação num prato certinho, você consegue ver o quanto você está comendo do quê. Isso aí te dá uma maior noção do que você está consumindo. A nona dica é tentar introduzir uma xícara de chá verde ao seu dia a dia. Eu duvido que você sabia dessa. O chá verde não vai diretamente diminuir o açúcar no sangue, mas estudos já sugerem que ele ajuda a prevenir o diabetes tipo 2 e melhora a resistência. Na verdade, a sensibilidade à insulina. O seu organismo enxerga melhor a insulina, que vai fazer aquele papel de abrir a portinha para a célula para que a glicose entre. Por isso, o chá verde não adoçado é uma ótima opção para você colocar na sua dieta. A 10ª dica, você já deve ter ouvido muito, mas eu precisei colocar ela aqui porque ela é muito importante. Tome muita água. Quando a sua glicose está aumentada, o seu cérebro tem um mecanismo de estimular a micção, ou seja, a urina. Então, você precisa beber água para que nessa urina libere a glicose e dê uma equilibrada na sua glicemia. Dessa forma, as pessoas que têm glicose e não tomam água, elas costumam ser mais desidratadas. Por isso, beba bastante água para dar uma equilibrada nesse sentido também. Então, resumindo tudo, você precisa diminuir a quantidade de carboidrato nos alimentos, ter cuidado com as calorias que você ingere nas bebidas. Você também tem que comer alimentos ricos em fibras, ter horários fixos para se alimentar. Você também deve ter sempre à mão algum lanchinho leve e saudável, controlar as quantidades de calorias na alimentação, fazer exercícios físicos constantemente, preferir sempre comer as refeições do almoço e do jantar num prato comum para ter ideia dessa quantidade que você está comendo, tomar chá verde diariamente e tomar muita água. Inclusive, comenta aqui abaixo quais dessas dicas você achou mais fácil para colocar em prática e qual delas você vai fazer. Eu quero muito saber quais vocês estão aplicando. Agora é o seguinte, vai aparecer 2 vídeos aqui. Um eu estou recomendando e o outro é o YouTube que está recomendando. Vai, assiste um deles, pois vai ajudar muito na sua jornada.